Olha para Jesus, eu olho muito para Jesus, e quando eu olho para Jesus eu vejo que se Jesus tivesse tido a vida de um carpinteiro, sabe, a vida dele seria tranquila aqui nessa vida, ele poderia ter casado, ele poderia ter filhos, mas como ele se dedicou ao propósito, os inimigos dele existem até hoje. Enquanto você não se dedicar ao seu propósito, você não vai ter inimigos. Mas a partir do momento que você começar a se dedicar ao seu propósito, daí sim, você vai ter críticos, você vai ter haters, você vai ter gente lhe perseguindo, você vai ter gente lhe invejando, você vai ter gente que vai querer lhe derrubar. Porque olha a ideia de algumas pessoas. A ideia de algumas pessoas é: vou fazer de tudo para te destruir. Agora Deus diz a Abraão que seus filhos peregrinarão no Egito por 400 anos, e depois sairão de lá com muitos bens. Antes de Abraão morrer, Deus fala com ele e diz: seus filhos peregrinarão no Egito, passarão pelo Egito. Veja o quão longe Deus está pensando. Você sabe que eu ouvi uma empresa japonesa que eles têm planos para os próximos 100 anos, mas eu nunca ouvi alguém ter plano para 400 anos. Deus já via 400 anos na frente. Deus já tinha planos com Abraão 400 anos para frente. Meu Deus, que visão! Enquanto a nossa visão é pagar as contas do final do mês, Deus estava pensando em gerações. Deus estava vendo coisas que Abraão não via. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: nós precisamos dessa visão. É difícil pregar isso, sabe, para uma geração que pensa só em torno de si. São egoístas, muitos narcisistas, onde só se pensa em si, é só em si. E Isaac era um pouco narcisista, porque ele pensava só nele. Ele não pensou que alguém poderia abusar da mulher dele, quando ele disse que ela era irmã dele. Eu quero que você entenda essa palavra, porque essa palavra é muito forte. Toda pessoa que é egoísta, é narcisista, não compreendeu o propósito de Deus na sua vida. Querido, não se trata de você, se trata dos seus descendentes. E eu não estou falando só dos descendentes naturais, estou falando dos descendentes espirituais, estou falando de uma geração que vem aí pela frente. Deus disse: eu dei a minha palavra a Abraão, Abraão está morto, mas eu vou cumprir o que eu disse para você, Isaac. Meu irmão, se Deus cumpre a palavra de um morto, como que Ele não vai cumprir a palavra em você que está vivo aqui? Deus tem um lugar reservado para nós, onde as bênçãos fluirão. E muitas vezes a bênção está num lugar específico. É por isso que eu tenho falado tanto para as pessoas: não se mova se não for por uma direção de Deus. Você não tem que ir na igreja mais perto da sua casa. Você não tem que ir na igreja onde convidam você para estar. Você tem que estar na igreja que Deus te chamou para estar, no lugar que Deus te chamou para estar. Você não tem que trabalhar aonde é mais cômodo. Você tem que trabalhar até nos lugares mais difíceis, mas aonde Deus quer que você esteja. Agar fugiu de Saraí, e Deus disse para ela que a única razão dela estar agora quase à morte, e deixando Ismael quase à morte, é porque ela havia deixado o lugar da bênção. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: nós temos que nos mover com direção. Sem direção, devemos ficar quietos. O inimigo está sempre tentando te atrair para todos os lados. Os convites vêm, e eu sei, você não gosta de mudanças. Eu também não gosto, mas quando Deus manda, eu me movimento. A mudança, ela é inevitável. Diga comigo: a mudança
ela é inevitável, porque caminhar com Deus tem um preço. As pessoas não querem saber disso, né? Mas caminhar com Deus tem um preço. E a Bíblia diz que Isaac teve uma grande colheita porque semeou. E a Bíblia é específica em dizer: semeou naquela terra. Diga comigo, naquela terra. Você tem que semear na terra que Deus quer que você semeie. Sempre que a terra é pobre e a colheita é abundante, isso mostra que Deus está com você. Porque onde Deus está, Ele pega menos e faz mais. É isso que acontece. Porque você está num lugar designado por Deus. Por isso, tudo aquilo para o qual você tem permissão, Deus providencia. Permissão e provisão andam sempre de mãos dadas, mãos juntas. Provisão e permissão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você estiver aonde Deus permitiu você estar, você vai ter provisão. Então, se Deus te trouxe para cá, para Alphaville, Ele vai te dar a provisão. Para de te preocupar. Eu não sei porque, da onde que saiu esse tiro, mas o Senhor está falando com alguém. Deus diz: vão para Gerar, não para o Egito. Fiquem em Gerar, porque eu colocarei provisões lá em Gerar. Meu irmão, não importa qual lugar do mundo você está, Deus vai prover, se você estiver na direção dEle. Eles lhe deram um solo ruim, mas a colheita foi abundante. Quando você reconhece Deus em seus caminhos, Ele vai guiar a sua jornada, Ele vai te prosperar. Por isso, Deus vai dizer até quando você deve se aquietar. Davi disse: guia-me por um caminho reto, por causa dos meus inimigos. E olha que tremendo, Deus usa Abraão, Isaac e Jacó, não porque Ele seja Deus de todos os outros, mas é através de Abraão, Isaac e Jacó que Deus transforma a mentalidade do mundo. A mentalidade mudou através do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você tem que entender que o que Deus está fazendo na sua vida é para mudar a mentalidade das pessoas que estão na sua volta.